Olá, meu povo, que Deus abençoe sua vida grandemente. Vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor, mas eu quero, como eu sempre faço, quero pedir a você, não esquece de deixar o seu like, é muito importante, porque toda vez que você deixa o seu like, quanto mais likes tiver, mais o YouTube entende que o vídeo é relevante e ele começa a colocar numa condição melhor dentro da plataforma. Quando você assiste o vídeo, mas não deixa nenhum comentário, não deixa o seu like, para o YouTube é como se nada tivesse acontecido. Então vai aqui o meu pedido especial para você. Não esquece, é muito importante para que a gente possa crescer com esse canal e com isso fazer o objetivo principal dele, que é semear a palavra de Deus. Nós vamos agora para uma breve vinheta e logo em seguida estarei dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Aguarde só um minutinho. Muito bem. Muito obrigado por você ter aguardado até aqui. Se você tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo, livro do profeta Joel, capítulo 2. Nós vamos ler apenas os versos 12 e 13. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Verso 13 diz, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Queridos, nós vemos aqui um profeta, um dos profetas menores, falando de uma situação que ele pede, no verso 13, que nós não devemos rasgar as nossas vestes, mas sim o nosso coração diante do Senhor. Então eu queria trazer algo para nós aqui nesse sentido, que quando você olha para o Velho Testamento, você vê o profeta ele anunciando a palavra, trazendo algo da parte de Deus, sempre de uma forma de repreensão. Por quê? Porque o povo se desviava do caminho e o profeta trazia uma palavra do Senhor para fazer com que eles compreendessem e voltassem para os seus caminhos. Em alguns momentos nós vemos também na tradição desse mesmo povo a questão do rasgar as vestes. Sabe, às vezes as pessoas faziam isso em alguns momentos por causa de alguma coisa que ele estava sentindo naquele momento. Eu já vi isso aí pessoalmente. Uma vez, há muito tempo atrás, numa discussão entre pessoas que trabalhavam juntos, teve um cidadão lá que ele rasgou a veste mesmo, ele puxou a camisa dele aqui no meio, foi botão voando para todo lado lá, eu na hora não entendi muito bem, mas depois eu falei, não é judeu, o que ele está fazendo isso? Mas ele aprendeu em algum lugar essa questão. E a palavra de Deus diz assim, que nós não devemos rasgar as nossas vestes, mas sim o nosso coração. Então nós vamos ver um pouquinho, primeiramente, o que significa esse rasgar as vestes, depois nós vamos ver o que representa para o homem e a mulher de Deus rasgar o coração, como é feito isso. Então, primeiramente, eu queria dizer para você que no momento que muitas pessoas rasgam as vestes, aqui na Bíblia mostra, eles mostram momentos de pessoas que estavam passando por imensa tristeza. Isso a gente vê, por exemplo, quando os filhos de Jacó trazem para ele a notícia de que o seu filho José havia morrido. No livro de Gênesis 37 e 34, Jacó rasga suas vestes quando ele ouve a notícia que o seu filho havia morrido. Trouxeram uma túnica que o pai morto tinha feito para ele, com várias cores, e essa túnica estava suja de sangue, que Jacó acreditava ser do seu filho, mas não era. Era sangue de um carneiro, de um bode, alguma coisa assim, que eles mancharam a roupa dele para dizer que ele tinha sido dilacerado, ele tinha sido
totalmente comido ou destruído por esta fera. Então, quando levaram diante de Jacó, Jacó rasgou as suas vestes em sinal de extrema tristeza, angústia naquele momento. Então, essa era uma forma de a pessoa rasgar as suas vestes, era um motivo pelo qual se rasgava as suas vestes. Um outro motivo também é na indignação. Lá no livro de Mateus, capítulo 26, 65, quando Jesus fala que eles haveriam de vê-lo sentado à destra de Deus, à destra do Pai, o sumo sacerdote gritou que Jesus estava blasfemando e ele rasgou as suas vestes também, num sinal de indignação. Ele ficou indignado porque ele não aceitava que aquele homem se dissesse o Filho de Deus, que aquele homem haveria de morrer e depois subir aos céus e ficar à destra de Deus. Eles não aceitavam isso. E aquele homem, naquele momento, o sumo sacerdote, por causa de uma declaração de Jesus, ele rasgou as suas vestes. É um momento de indignação. Em favor do perdão também há situações assim. A pessoa está em extrema angústia por causa de algo que ela fez muito errado. Então ela vai, se dobra diante do Senhor, ela chora e ela naquele momento, em sinal de humilhação, ela rasga as suas vestes pedindo perdão ao Senhor, é em favor do perdão do Senhor. Isso é muito comum também no meio do povo judeu e hoje também, talvez muitas pessoas ajam dessa maneira, façam dessa forma. Eu não vejo nenhum problema de ninguém fazer isso, porque se a pessoa fizer com sinceridade no coração, com certeza Deus vai ouvir a oração daquela pessoa. Um outro momento também, que também acontece de alguém rasgar as vestes, foi o que aconteceu com Rúben no livro de Gênesis, capítulo 37, no verso 29. Os seus irmãos haviam jogado José numa cisterna e quando Rubens voltou, ele havia saído, quando ele voltou, José não estava mais naquela cisterna. E Rubem rasgou as suas vestes naquele momento, quando ele viu que José não estava ali. Mas naquele momento eu entendo, segundo o que a palavra de Deus me ensina, que o rasgar as vestes de Rubem naquele momento foi de remorso, porque talvez ele não estava ali na hora para impedir que algo acontecesse ao seu irmão. Porque se fosse de arrependimento, não somente ele nem os seus irmãos teriam sustentado uma mentira por tanto tempo. Porque quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos que José, quando foi vendido, tinha 17 anos. José foi para o Egito, foi vendido para Potifar. De Potifar levou ele para sua casa, ele se tornou um líder, uma pessoa com uma supervisão total de todos os bens daquele homem. Só que depois a mulher de Potifar colocou os olhos em José e desejou aquele moço, que com certeza era um moço muito bonito. Só que como ela assediou ele e ela não conseguiu seus objetivos, teve um momento lá que ela de alguma forma conseguiu ficar com as vestes de José na mão e acabou acusando José de tentativa de estupro. José foi mandado para o calabouço. Lá no calabouço José ficou muito tempo, até quando chegou lá os dois serviçais de Faraó, que eram o padeiro e o copeiro, que ele revelou o sonho dessas pessoas. Um deles realmente foi morto e o segundo voltou a servir Faraó. E José ainda pediu para ele: olha, quando você estiver diante de Faraó, lembra-te de mim. Só que se passaram 2 anos até que Faraó teve um sonho, aquele sonho das vacas magras, vacas gordas, das espigas magras, espigas gordas. E quando ele não conseguia resolver aquele sonho, não tinha ninguém que o revelasse, o copeiro falou para Faraó que havia um homem. Foi quando levaram José. Nisso José já estava com 30 anos. Já haviam se passado 13 anos desde quando os irmãos de José o venderam. Então, durante esses 13 anos, se esses homens não tiveram arrependimento, eu entendo que aquelas vestes rasgadas por Rúben foi apenas de remorso. E até chegar o dia quando eles vieram até o Egito procurar por alimento por causa da fome, já tinham se passado mais 7 anos, então já não seriam mais 13, eram 20. E depois, quando a fome começou, nos primeiros anos, foi quando eles vieram procurar por alimento. Então, provavelmente, já tinha se passado 20 e poucos anos, quando esses homens foram diante de José. E durante todos aqueles anos,
eles sustentaram uma mentira. Então aquele rasgar das roupas de Rubens, com certeza não foi de arrependimento, mas foi um rasgar das roupas por remorso, porque o remorso ficou no coração deles terem feito o que fizeram com o seu irmão. E aí a gente vai seguindo em frente, quando nós olhamos para o livro de Isaías, capítulo 11, capítulo 1, verso 11, a gente vê, por exemplo, que o próprio Deus falando com Isaías, que ele estava cansado daquelas coisas que estavam sendo feitas para ele, as luas novas, o sangue de cordeiros, os ajuntamentos e tudo isso com pessoas que estavam vivendo no pecado, pessoas que não aceitavam mudanças. Então o nosso Deus naquele momento ele estava indignado com aquilo. E assim como ele também, o profeta Jeremias, assim como o profeta Isaías trouxe esta palavra da parte do Senhor, que está no livro de Isaías 1:11, também o profeta Jeremias também fez a mesma coisa. Por estes motivos, o profeta Joel, ele traz da parte de Deus o que ele não queria que fossem rasgadas as vestes do povo, mas sim o coração. Porque quando você rasga as vestes, apenas uma parte, uma observação, quando você rasga as suas vestes, meu amado, você rasga as suas vestes, mas amanhã você pode pôr outra. Você pode até rasgar as vestes por indignação, por pedido de perdão, por humilhação, por o que for. Mas amanhã você coloca uma veste nova e a coisa pode voltar a ser o que era antes. Mas quando você rasga o seu coração, ele te deixa uma marca que vai te levar para a eternidade, que você vai carregar com você. E quando você tem essa atitude de rasgar o coração, o que vai acontecer? Aquele rasgar o coração vai te trazer coisas novas. Um coração rasgado é aquele coração que a partir daí ele passa a ser um coração totalmente dependente de Deus. Então quando você verdadeiramente rasga o coração diante de Deus, você vai se tornar uma pessoa dependente do Senhor. Você vai deixar de viver pela tua vontade e vai viver a vontade dele. Você vai deixar de fazer aquilo que você tem prazer em fazer e vai fazer aquilo que dá prazer ao coração do nosso Deus. Então é muito importante. Aí o que você faz, o que você tem, o que você é, tudo é dele. Então você se torna dependente do Senhor. Uma pessoa dependente do Senhor, ela tem a sua vida mudada. Ela tem a sua vida transformada. Outra coisa, um coração também que é rasgado, é um coração que ele vai viver independente de circunstâncias, ele vai viver sempre em obediência. Ele vai ser um coração obediente ao Senhor. É aquilo que importa, é o que o Senhor quer e não aquilo que eu quero. Não interessa o que eu acho que é certo ou errado. Interessa o que Deus determina. Então eu passo a fazer a vontade do Senhor. Eu passo a ser obediente ao Senhor. E isso tudo é reflexão. É o reflexo de um coração rasgado diante do Senhor. Um coração que independente de onde o Senhor te mandar, você vai ser alguém que cumpre a palavra e a determinação de Deus. É um coração assim. Deus é soberano. Ele é o Senhor e eu sou o servo. Não importa. Hoje, por exemplo, tem muitas pessoas que acham que Deus é servo dele. Tem algumas pessoas que acham que Deus está lá para servi-lo, que Deus está lá para fazer aquilo que ele quiser. Não é assim. Não é para isso, Deus não está ali para isso. O nosso Deus é soberano, Ele é o Senhor dos céus e da terra. Nós somos o servo. E tem pessoas que estão confundindo a ordem das coisas. Uma outra coisa também, um coração rasgado é um coração que vai carregar a marca de Jesus por todos os dias da sua vida. E quem carrega as marcas de Jesus no seu coração é alguém que não deixa de falar do amor de Deus. É alguém que não deixa de pregar a palavra de Deus. É alguém que não deixa de falar da salvação. É alguém que não deixa de falar dos milagres e maravilhas que o Senhor já fez e o que o Senhor ainda faz e que ainda há de continuar fazendo. Então tudo isso é reflexo de um coração rasgado diante do Senhor. Um coração que vai expressar por toda a vida a bondade do Senhor e ao seu semelhante. A bondade do Senhor ao seu semelhante e a voluntariedade na obra do reino. Muitas pessoas, eles se colocam na posição para fazer a obra de Deus, mas eles falam assim: eu faço do jeito que eu posso.
Mas não é assim que funciona. O nosso Deus, Ele quer voluntariedade, mas Ele quer compromisso. Nós precisamos ser compromissados com o Senhor, como Ele é conosco. Nunca nos faltou nada, sabe? Nunca nos faltou a saúde, o ar que respiramos, o alimento na nossa mesa, e nós muitas vezes somos ingratos ao Senhor. Vivemos de ingratidão em ingratidão ao Senhor, achando que o nosso Deus, Ele está ali para nos servir, mas não é assim que funciona. Como eu falei, não é deste jeito que a banda toca. Então, um coração que vai expressar por toda a vida a bondade do Senhor e a seu semelhante e a voluntariedade na obra. Obra com compromisso. Porque o Senhor, Ele não obriga nenhum de nós, nem a mim, nem a você. Ele não nos obriga a fazer nada. Mas quando nós tomamos a decisão de fazer, precisamos fazê-lo com compromisso, com amor, com honra, com decência. A obra de Deus não pode ser um peso nas nossas costas. Não pode ser. Algumas pessoas talvez pensem, mas que meu Deus, é culto novamente. Eu vivi isso no passado. Alguns anos atrás, nós tínhamos uma parceria com alguns irmãos dentro da igreja que eu congregava e tinha um trabalho que a gente fazia que era dividido, cada semana era um que fazia. E como era um grupo razoavelmente grande, a gente passava mais de um mês até que chegasse a nossa escala novamente. E tinha uma pessoa específica que toda vez que eu avisava, meus irmãos, olha, próximo tal dia agora é vocês que vão estar cuidando de tal coisa. A pessoa fazia aquela cara, nossa, de novo? Sou eu outra vez? Sabe, a coisa era pesada. A coisa era pesada para essas pessoas. Então é a tipo da coisa que, poxa, tá pesado, larga. Não queira fazer para mostrar para as pessoas que você faz. Não queira fazer para apresentar para todo mundo quando alguém chama lá na frente. Chama aqui os líderes da igreja. Aí você vai lá todo cheio de orgulho, porque você é um líder, você é um servo que Deus usa. Não é assim que funciona. Eu tenho que fazer por amor, eu tenho que fazer por dedicação, eu tenho que fazer porque eu amo a palavra de Deus e eu amo aquilo que Deus colocou para mim fazer. A igreja não pode ser um peso. O dia que a igreja se tornar um peso para mim ou para você, nós precisamos parar de fazer o que fazemos. Aí sim, você vai estar fazendo certo, porque acaba você fazendo as coisas de forma forçosa, eu acho que você está pecando mais do que se não fizesse. Então, presta atenção nisso que eu estou falando. Lembre-se bem, isso funciona para tudo na nossa vida. Então é muito importante que a gente faça. Então, como eu falo, um coração que vai expressar por toda a vida a bondade do Senhor e a voluntariedade. Um coração rasgado traz mudança na vida da pessoa. Então, se uma pessoa que ela se prontificou a fazer algo para Deus, e toda vez que ela é convocada para fazer aquele algo, ela acha que é muito pesado, não tem um coração rasgado nesse meio. Porque se a pessoa tiver um coração rasgado diante do Senhor, ela vai fazer com satisfação e com alegria. Eu já vi muitas pessoas que a gente sabia, pessoas que levantavam de madrugada para trabalhar, pessoas que não tinham condições financeiras adequadas, pessoas que em determinados momentos passavam até uma certa necessidade e às vezes não abriam sua boca para reclamar de nada. E eram pessoas íntegras dentro da obra do Senhor. Pessoas que faziam com amor. Você percebia a maneira, quando se fala em adoração, aquela pessoa que faz as coisas por amor, não é cantar e tocar, é qualquer coisa que você faz para o Deus com amor, faz de você um adorador. Então é muito importante que a gente entenda isso e saiba que não é de qualquer maneira que nós devemos entregar algo para Deus. Quando a gente olha para o livro de Daniel, que nós vamos falar um pouquinho no final, a gente vê isso. Mas vamos terminar aqui. Um coração apaixonado por vidas é um coração rasgado, pois recebeu o favor do Senhor e quer reparti-lo com todos. Quando você tem um coração rasgado pelo Senhor, você sabe que você recebeu algo da parte de Deus, nem que seja apenas a paz que você tem. Você quer repartir com as pessoas. É muito importante que a gente entenda isso, por quê? Porque a paz que o Senhor nos dá é aquilo que nós vamos também repartir com os nossos irmãos. Aquilo que você recebeu de graça dai. Então é muito importante, um coração rasgado, apaixonado, é um coração que vai passar por mudanças e a pessoa precisa voltar às práticas do primeiro amor, quando se fazia as coisas com o coração
sabe, exalando amor por todos os poros. Isso é muito importante. E para a gente finalizar, um coração que não se deixa contaminar pelos manjares desta terra. E para isso necessitamos das energias obtidas na palavra de Deus. E aí eu lembro aqui do nosso menino que foi para lá na época, um menino ainda, Daniel. Daniel fora um dos meninos que fora levado para a Babilônia quando Jerusalém foi assediada. Então levaram alguns jovens e Nabucodonosor determina que seriam jovens sãos, de boa aparência, doutos, conhecedores da lei do seu país, que seriam ensinados nas leis lá da Babilônia, e que eles fossem criados, cuidados com o melhor que o rei comia e bebia, o melhor dos manjares do rei, o melhor do vinho que o rei bebia. Daniel plantou no seu coração, postou no seu coração: eu não vou me contaminar. E Daniel fez isso. Um coração rasgado diante do Senhor, ele não se permite contaminar. Um coração rasgado diante do Senhor, ele não se deixa levar pelos manjares deste mundo. Um coração rasgado pelo Senhor é um coração totalmente dependente de Deus. E quem é dependente de Deus não vai depender de nada dessa terra. Nós vamos usar o que essa terra tem de acordo com aquilo que nós precisamos. Você precisa de um médico? Deus preparou homens para serem médicos que vão atender a mim e a você quando houver necessidade. Você precisa de um carro? Existem engenheiros mecânicos que estudaram, prepararam carros bons para que eu e você possa usar. Você precisa morar numa casa boa? Se você vai construir, muito bem, mas se você não vai, tem quem faça, sabe? Então Deus, ele preparou tudo para todos os lugares, mas você não tem que se contaminar pelas coisas que o mundo tem, porque essas coisas que você tem, essas coisas que você vai conquistar no mundo, elas vão ficar tudo aqui, nada disso vai com você. Então não se deixe contaminar por nenhuma delas. Amém? Eu espero que você, meu querido, minha querida, que você possa pegar esta mensagem, ouvi-la até o final e fazer dela uma regra na sua vida. Rasgue o seu coração, sabe? Não as suas vestes. Rasgue o seu coração diante de Deus. Seja dependente do Senhor. Seja dependente de tudo aquilo que Ele tem para você. Que a paz do Senhor possa reinar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que tudo seja para glorificar o nome santo do Senhor. Eu quero orar com você nesse momento. Depois nós vamos fazer as considerações finais. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por este tempo precioso que o Senhor me concedeu. Estar aqui para ministrar a Tua palavra e colocar numa rede mundial de computadores onde eu creio que muitas vidas poderão ouvir e poderão tirar bons frutos dela. Que o Senhor venha abençoar a cada um, Senhor, que ouvir a Tua palavra através deste canal. Que este canal possa crescer, que ele possa ser um instrumento Teu para proclamar a Tua palavra. Que tudo seja para a glória do Teu nome. Te louvo nesse momento e já te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter ficado até aqui, ter assistido a mensagem até o final. Faço votos que ela venha realmente trazer algo novo no teu coração. Um forte abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo, permitindo Deus.